Bem-vindos ao podcast desta noite. Para realizar a grande obra, existe apenas uma única matéria. Essa matéria é denominada de mercúrio. O que é, ou vem a ser, o mercúrio? É a semente ou esperma cozido e recozido dos metais. Apenas para lembrar, a palavra metal, em alquimia, significa corpo. Os metais alquímicos são nossos próprios corpos internos. O grande alquimista Arnold de Villanueva afirma que o mercúrio é o gerador dos diversos metais no seio da Terra, segundo o grau de sulfuração. Traduzindo esse axioma para a linguagem comum e corrente, já que não estamos mais vivendo sob a ameaça de fogueiras e bárbaras inquisições, temos a seguinte expressão: os corpos existenciais superiores são criados mediante o fogo de Kundalini que jaz em nosso interior. À medida que o alquimista cria ou gera seus corpos existenciais superiores, estes vão se revestindo de mercúrio. Mais tarde serão recobertos com ouro, mas não é possível fixar o ouro sem que primeiro haja o mercúrio, pois é o mercúrio que fixa o ouro. Mais ainda, o ouro é o mercúrio em sua máxima perfeição. Na arte alquímica, aprende-se que antes de tudo é necessário preparar o mercúrio filosofal. É preciso ter clara compreensão que todos os metais da Terra podem ser decompostos ou reduzidos ao mercúrio, uma vez que o mercúrio é a matéria-prima de todos os metais. Portanto, se o homem é o resultado do sêmen, esse mesmo homem pode ser reduzido novamente a sêmen. Não o sêmen físico, mas o sêmen energético ou espiritual, ou simplesmente mercúrio. Se um homem quiser entrar no reino de Deus, primeiro precisa ser reduzido totalmente a espírito. Em outras palavras, precisa retirar de si mesmo todos os agregados, tudo que não é da natureza espiritual. Se eu tenho uma estátua de metal com a forma de animal, e quiser mudar sua forma para a aparência humana, necessito derretê-la ou submetê-la ao fogo, ou seja, reduzi-la à matéria-prima, decompondo-a a seus próprios elementos fundamentais. Em seguida, posso modelá-la com a nova forma. Na arte alquímica, fazemos a mesma coisa. Primeiro, decompomos o homem à sua matéria-prima, qual seja o mercúrio, com o qual fomos elaborados no ventre de nossa mãe. Portanto, temos aqui o reto entendimento da chave Vitrio: descer ao interior da Terra para mudar a natureza das coisas. E ali então encontraremos o que estamos buscando. O fermento alquímico é nossa alma. Durante a prática alquímica, penetramos nos mundos inferiores e tenebrosos, e também em mundos elevados e luminosos. É da chama das paixões que retiramos a luz espiritual. Todo alquimista aprende a separar o sutil do espesso e o seco do úmido. É assim que o corpo se transmuta em espírito e o espírito em corpo. A arte alquímica ensina que a água é o solvente universal. Essa água bendita é o mesmo mercúrio que dissolve todos os metais da Terra. Uma vez que tudo seja dissolvido e reduzido à matéria-prima, pode-se então dar uma nova forma. O grande problema, o maior de todos os problemas que encontramos hoje na vida prática, é a falta de entendimento e compreensão que paira nos ambientes das pseudo-escolas esotéricas e iniciáticas. Nesses locais, fala-se muito em evolução, sublimação, transmutação. No entanto, os pseudo-esoteristas não se dão conta
que é impossível modelar um novo homem sem primeiro reduzi-lo à sua matéria-prima. E isso somente é possível mediante a aplicação prática e concreta dos princípios alquímicos em nossa vida diária e corrente. Como fazer isso? De maneira simples e direta. É preciso tornar-se casto, jamais desperdiçar o mercúrio ou a água bendita. Primeiro temos que reduzir todos os metais à sua matéria-prima para depois transmutá-los até serem transformados em puro ouro. Entretanto, nos ambientes das atuais escolas pseudo-iniciáticas e pseudo-esotéricas, ninguém conhece, ou se conhece faz pouco caso, a imperiosa condição sine qua non da arte alquímica. O mestre Samael é enfático sobre esse aspecto. Diz: nenhum fornicário consegue transmutar sua personalidade inferior no ouro espiritual. Por isso, todos esses incircuncisos, sátiros e fornicários do esoterismo fracassam. É a água bendita, o mercúrio sagrado, que purifica, limpa, fortalece e dá vida. Quando expulsamos ou eliminamos de nosso corpo a pedra sagrada, a semente sexual masculina ou feminina, nos condenamos à morte, segunda morte ou morte espiritual. Jamais nessa condição poderemos gerar o rei ou a rainha, coroado com o diadema vermelho. A partir do momento que o alquimista passa a reter em si mesmo seu próprio mercúrio, se dá a concepção. Depois, na continuidade do trabalho, aos poucos, se dá a gestação do filho do homem, até que em certo momento nascerá a criança alquímica. No passado, uma das maiores metas de todo alquimista era conquistar o elixir da longa vida ou o elixir da imortalidade. Esse elixir não é dado a todos. Esse elixir precisa ser conquistado mediante inúmeros sacrifícios, renúncias e padecimentos voluntários. Tudo que não for voluntário não serve nessa ciência. Quem recebe o elixir da longevidade deixará de estar sujeito à morte e às enfermidades. A literatura alquímica e esotérica fala de muitos imortais e ressurrectos. Citemos alguns: Zanoni, Mesnur, Saint-Germain, Moria, Cagliostro ou José Bálsamo, Fulcanelli, Yeshua Ben Pandirá e outros, recentemente, Samael Aumveor. Porém, antes que alguém possa receber o elixir da imortalidade, precisa trabalhar com o magistério do fogo ao longo de muitos anos. Não existe um tempo certo para terminar ou concluir a grande obra. Isso é muito variável. Depende dos propósitos e da vontade do Sol e da Lua, que formam o sagrado casal celeste, o pai e a mãe de todos os metais. É desses dois astros que depende todo o magistério do fogo. Em nosso mundo, o homem e a mulher são os pais de nossa humana personalidade, os quais precisam ser transmutados em puro ouro espiritual. O ouro espiritual precisa ser retirado das profundezas do homem e da mulher. Para tal, o recipiente alquímico precisa estar bem fechado, para que nada se perca. Toda a operação se resume em submeter os metais ao calor e à pressão. Calor e pressão são criados em nosso laboratório interior a partir da união sexual entre homem e mulher, sem que a matéria-prima seja desperdiçada. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em instantes para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas. Muito obrigado. Paz inverencial.